Luiz Parada, bem-vindo pela primeira vez ao programa, ao web programa Jornal Potiguar Notícias. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, né? Aqui estou aberto a qualquer pergunta que você... Perfeito. Luiz, várias perguntas em relação ao mercado, né? Nesses tempos que só se fala em economia, só se fala em crise, a primeira pergunta é quase óbvia, é quase evidente. Como está a Tintas Luxor nesse período que fala-se tanto em crise? Graças a Deus, sabe, nossa empresa, digamos, a gente tem mantido um nível de venda muito bom. Digamos, a gente como empresário, né, sabe que a crise existe, né, todo mundo sabe disso. Mas, assim, eu sempre digo isso, né, que eu agradeço a Deus, eu acho que tem a ver muito com isso, né, no meu entendimento. A gente não tem sentido muito essa crise, né, apesar de que a gente sabe que existe. As vendas, de alguma maneira, também a gente sabe que elas caíram um pouco, né? Mas, assim, não chegou a deixar a gente numa situação difícil. Então, graças, digamos, ao nosso esforço também, né? Digamos, ao controle de qualidade que nós temos dos produtos e também, digamos, a parte, digamos assim, de nós termos corrido também para outros mercados. Nós, por exemplo, nesta época de crise, nós corrimos também que eu digo, que procuramos outros mercados, por exemplo, em outros estados, por exemplo, no caso da Paraíba, né? Então, nós digamos, estamos vendendo muito produto nosso na Paraíba. Isso ajudou a contrabalançar um pouco a perda que se teve aqui em Natal. Isso significa também a abertura de uma filial na Paraíba ou apenas a venda de produtos? Inicialmente, na Paraíba, nós estamos trabalhando mais na parte, digamos, de venda direto, entrega direta ao consumidor. No caso, nós trabalhamos com muitas construtoras. Por exemplo, construtoras grandes, né, que trabalham também na Paraíba, que trabalham no Rio Grande do Norte. Nós fazemos entregas diretas para eles. Ainda que este ano nós também temos projetos digamos, de abrir uma loja também em João Pessoa. Mas isso ainda é um projeto, né? Não está nada ainda definido. Mas enquanto outros empresários estão fechando lojas, o senhor está com um projeto de abrir uma nova loja. Isso é um indicativo parece que vai no sentido contrário à crise. No sentido contrário à crise. Tem algum segredo? O senhor acreditou a Deus, ao esforço, mas tem algum segredo, tem alguma coisa especial para conseguir obter esse sucesso em tempos de crise, Luiz Parada? Assim, eu sou um homem de fé, né? Eu sempre me tenho considerado assim, um homem de muita fé. E acredito que a fé ajuda a gente em todos os aspectos, né? Da vida pessoal, nos negócios. Mas, ao mesmo tempo, também nós somos uma empresa assim, muito séria, muito responsável também. Não gostamos de dar o passo maior que as pernas, né? Como o povo fala. Entendeu? Então, digamos assim, nós somos uma empresa assim, digamos, bem consolidada no mercado também, né? Isso aí influi. E graças a Deus, como eu digo, né, a gente vai andando conforme o mercado vai sinalizando. Então, nós, por exemplo, decidimos abrir mais uma loja, né, apesar da crise, mas estamos abrindo com responsabilidade, né, no sentido que nós sentimos que nós temos espaço no mercado para isso. E pretendemos, inclusive, abrir mais uma loja aqui em Natal este ano e mais uma loja em João Pessoa também. Ainda temos projeto também para uma loja também em Mossoró. Mas esses próximos passos vai depender da situação do Brasil, da situação nacional, né? O que vai ir acontecendo. Se a gente sente que o mercado vai sinalizando, nós vamos continuar acreditando, né? Mas não, por enquanto é só o projeto. Né? O que é mais importante, né, Servas, é ressaltar que o Luiz Parada realmente é isso, né? Como empresário, como empreendedor, ele não dá um passo maior do que a perna, né? Se ele vê que a economia do país está numa situação complicada, ele vai primeiro, como ele está falando agora, para João Pessoa, para Paraíba. Ele vai entregar direto ao consumidor. Porque ele poderia, se fosse um empreendedor, né, sem pensar, né, para dar um passo maior do que a perna, abrir uma loja, né? Mas ele vai primeiro ver como é que está o mercado na Paraíba, né? Primeiro como é que vai ser o recebimento mesmo das pessoas, né? Como é que vão receber a sua empresa na Paraíba, para a partir daí ele justamente montar, né, a estrutura
E a partir daí, abrir Vou falar mais... em passo maior que as pernas, quem fez isso foi Ike Batista, né? Mega milionário, que passou de 8º homem mais rico do mundo a preso, né? A presidiário. Aí é complicado. Luiz Parada, o senhor falou sobre esperar a economia nacional, mas sua opinião particular, na opinião do senhor, 2017 e 2018, a economia se recupera, o governo federal se consolida, se deteriora, qual a sua opinião particular? Olha, minha opinião pessoal é que, neste momento, no meu entendimento, a melhoria na situação econômica está dependendo da situação política. Se a situação política permitir, que eu acredito que os políticos deveriam de ser mais responsáveis, né, com o país, porque o problema de um país em crise é que quem sofre mais são as pessoas mais pobres, né, digamos. Então, digamos assim, muita gente que perdeu o emprego, entendeu? Devido a digamos, a situações dos governos anteriores, né, que não souberam administrar o país, entendeu? Porque a economia nos países é só uma, não tem duas economias. Ou um governo vê o lado da economia ou não vê, entendeu? Então, eu que acredito que agora este novo governo, eu acredito que ele está vendo o lado propriamente da economia. Então, se os políticos permitirem, digamos, que a situação decole, eu acredito que o Brasil vai sair com sucesso e 2017 e 2018 vai ser cada vez melhor. Mas isso vai depender dos políticos, no meu entendimento é assim. Independente dos políticos, a situação complica um pouco. Principalmente conhecendo como é o nosso país. Complica um pouco. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, não colocar o senhor na berlinda, mas só para saber a opinião do senhor. Em relação ao incentivo dos políticos locais, os políticos de Natal, Parnamirim e Rio Grande do Norte, o senhor acredita que eles têm uma visão boa em relação à instalação de fábricas, à economia, ao setor produtivo? Qual é a relação que os políticos potiguares têm com os empresários? Olha, assim, do ponto de vista de minha empresa, a gente nunca tinha tido um incentivo do governo, né? Nunca tivemos. Agora, este último governo, que está agora, o governo do Estado, assim, digamos, deu um benefício muito grande para a gente com o PROAD. Então, nós agora somos optantes do PROAD, certo? Nós recebemos esse benefício do governo do Estado. E assim, isso veio a ser muito bom para a empresa, né? Apesar que nós começamos a ter esse benefício agora, praticamente de dezembro para cá. Então, estamos recebendo esse benefício, digamos, há 3 meses. Mas isso é muito bom porque, digamos assim, ajuda a atenuar um pouco os impostos. Porque o imposto, você sabe, que aqui no Brasil os impostos são muito altos, né? Não é coisa pouca. Essa era a minha próxima pergunta, se é necessária uma reforma tributária, porque a gente sabe que o empresário, apesar de ser vilanizado por vários setores, inclusive parte da imprensa, o empresário paga muitos impostos, mais até do que deveria e mais até do que em vários lugares do mundo. A reforma tributária, Luiz Parada, é necessária? Com certeza que é muito necessária. Agora, e uma coisa que o povo tem que entender é o seguinte, olha, quem paga o imposto não é o empresário paga diretamente, mas quem paga mesmo são as pessoas. Olha, quando você vai no supermercado, quando você vai num posto de gasolina, quando você vai numa loja... Em tudo, né? Em tudo. Quem paga realmente o imposto são as pessoas simples, todo mundo, entendeu? Todo mundo paga imposto, porque as empresas, o que elas fazem é só recolher esse imposto e passar para o governo. Aí tem gente que diz, não, é bom que aumente imposto mesmo para a empresa. Isso eu digo assim, né? Eu digo que essa pessoa não entende o que ela está falando. Porque ela está dizendo que eu vou ter imposto nela mesmo. Porque o imposto, quem paga são as pessoas. Entendeu? Por exemplo, você comprou essa camisa. Todo o imposto que foram colhidos, né, pela venda dessa camisa, tudo quem pagou foi você na hora da compra. Entendeu? Quando você compra um par de sapato, quando você compra uma calça, quando você compra qualquer coisa, entendeu? Que você vai no supermercado, compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, você está pagando imposto. Quase a metade do que você paga, digamos, num supermercado. Se você fez uma compra, digamos, no supermercado, você gastou R$1.000, no mínimo, entre 40% e 50% desse valor era imposto. E na hora que você paga aí no supermercado, você está pagando esse imposto. E essa é a verdade. Então, imposto não é bom para ninguém. Quanto menos impostos existir, era melhor para todo mundo.
Perfeito. Em relação à questão trabalhista, nós falamos aqui, conversamos eu e o Pedro Henrique, sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. A gente sabe que o governo federal tem alguns pontos polêmicos, que realmente vão prejudicar os trabalhadores. Mas todo empresário que nós aqui do Potiguar Notícias entrevistamos, falam que os encargos trabalhistas no Brasil são muito pesados, de modo geral. Qual é a sua opinião sobre isso? Poderia haver uma reforma trabalhista que não prejudicasse o trabalhador, mas que também fosse mais produtiva para os empresários? A minha opinião pessoal com relação a essa questão, digamos, da reforma trabalhista, eu também acho muito importante aqui no Brasil, né? Como em toda a América Latina, né? Em toda a América Latina, quando chegou esse conceito de comunismo, de socialismo, se inventaram muitas leis, entendeu? Muitas leis que dizem que são leis em benefício do trabalhador. Mas eu não vejo que seja muito em benefício do trabalhador, na realidade. O que essas leis vieram fazer, na realidade, no meu entendimento, foi elas criarem muita, digamos, tornaram o emprego formal muito oneroso. E isso, por exemplo, diminuiu a quantidade de empregos. Quem tem emprego, é até bom as leis, né? Mas o problema é para quem não tem emprego. Vamos supor aqui no Brasil agora, neste momento, você está falando que 13 milhões de brasileiros estão sem emprego. Ou seja, a pessoa que poderia estar gerando riqueza para o Brasil. Mas não está acontecendo isso por quê? Porque exatamente as condições das empresas, para você ter uma ideia, se você contrata um funcionário, vamos supor e você paga ele na carteira R$1.000 por mês, ele custa para a empresa mais R$1.000, ou seja, ele custa para a empresa R$2.000. Entendeu? Imagine, se por exemplo, essa situação, digamos, quando é uma empresa grande, por exemplo, até dá um jeito de pagar tudo isso. Mas o problema é quando uma empresa é pequena, que todas as leis aqui no Brasil não levaram em consideração a diferença entre uma empresa pequena e uma empresa grande. Isso é que é fatal, porque, por exemplo, um microempresário me diga, como é que ele vai pagar todos os direitos trabalhistas? Não tem um dono de uma lanchonete, por exemplo. Como é que vai pagar o mesmo direito que paga, por exemplo, a Rede Globo ou qualquer empresa grande do Brasil, digamos, a Coteminas, ou, digamos, essas empresas, a Volkswagen, todas essas concessionárias. Porque a legislação trata da mesma maneira a pastelaria da esquina e a Coca-Cola, não é verdade? Uma lanchonete paga os mesmos direitos trabalhistas da empresa mais rica do Brasil. Olha que absurdo. Ou seja, uma pessoa que está lutando com a vida para querer vender um pãozinho, vender um lanche, para sobreviver, aí ele é obrigado a que pague todos os direitos trabalhistas, entendeu? De uma empresa grande, entendeu? Então, eu acredito que a reforma trabalhista deveria haver nesse sentido, de aliviar esses compromissos, principalmente das pequenas empresas. Eu acredito que a reforma trabalhista deveria ser feita no sentido de criar camadas de empresas, por exemplo, empresas que faturam tantos milhões por mês, digamos, um exemplo, né? Pagaria determinado... Como é em vários lugares do mundo. Quase todos os países da Europa utilizam essa... Mas me diga um microempresário, uma pessoa que está com uma lanchonete na esquina, não tem como... Perfeito. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, a conversa está muito bacana. Luiz Parada, só uma última pergunta. O senhor é de El Salvador, o senhor é salvadorenho, mas já se considera brasileiro que está aqui há muito tempo. Eu praticamente, digamos, legalmente, né, eu sou brasileiro, porque eu estou aqui no Brasil há quase 40 anos já que eu estou aqui no Brasil. Eu me formei na Universidade Federal, né, eu sou engenheiro civil também. Entendeu? Então, assim, digamos, eu já me considero, eu sou brasileiro naturalizado também, né? Então, praticamente, eu aqui já é daqui já. 100% brasileiro. É brasileiro, perfeito. Agradecemos a sua visita, o programa Jornal Potiguar Notícias sempre estará aberto para o senhor. Muito obrigado, eu agradeço, viu, mais uma vez, né, esse chamado, eu agradeço. Perfeito. Nós é que agradecemos e elogiamos a sua posição nesses tempos de crise. Agradecer também a Pedro Henrique Santiago, fazendo sua estreia aqui, com bastante desenvoltura. Obrigado, Pedro. A partir de agora, todo dia, eu e você aqui. Muito obrigado, Cefas, é isso mesmo. A partir de hoje,
ao meio-dia, todo dia aqui na PNTV, pelo Face, ou então pelo nosso site. Muito obrigado, Luiz Parada, também. Obrigado, Ceifas. Perfeito. E obrigado a você, que é a razão de ser desse programa. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui com um entrevistado, o poeta e militante cultural Gelson Pessoa. Vai falar sobre cordel, sobre cultura popular. Então, amanhã a gente espera você aqui, eu e Pedro Henrique Santiago. Uma boa tarde e até amanhã.